Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique e estarei com vocês aqui mais uma vez nessa jornada do aprendizado, né? Na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução às equações de primeiro grau e vamos também entender o que é uma equação, né? O que é uma equação de primeiro grau também, e também vamos aprender a equacionar esses problemas, né? Transformar os problemas na linguagem matemática também, né? Seguindo ao que nós já tínhamos aprendido na aula passada. Vamos lá, pessoal. Veja bem, a equação é sempre comparada a uma balança de pratos, né? Veja só. Veja como é que está essa balança aqui, né? Essa balança aqui, ela está em perfeito equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que o peso que está de um lado da balança, sendo mais especificamente desse lado aqui, vai ser igual ao peso que tem desse lado, né? Então, sendo assim, ela fica equilibrada. Aí, nós podemos expressar essa situação através da linguagem matemática, né? Como? Eu atribuo uma letra qualquer, que é para representar o número que seria o peso de cada uma dessas laranjas, por exemplo, a essas laranjas aqui. Por exemplo, eu posso chamar essas laranjas, cada uma pela letra X. Aí eu tenho aqui, ó, X. Tenho quanto aqui? 6x. E tudo isso vai ser igual exatamente ao que tem do outro lado da balança, né, do outro prato. Que vai ser o que nós temos um peso de 500 e tenho mais um peso de 100. Isso aqui tudo eu posso simplificar também um pouquinho, né? Ao invés de eu expressar essa quantidade de x que eu tenho aqui, eu posso contar quantos x eu tenho. Ó, eu já sei que eu tenho 6x aqui, né? Aí esse lado da balança vai ficar com 6x. E do outro lado, eu também posso somar o que eu tenho lá também, né? Que eu tenho 500 mais 600, ou mais 100, que é igual a 600, perdão. Então, essa situação aqui, onde tem essas 6 laranjas, que tem esse peso de 500 e esse de 100, eu posso expressar através, por essa equação aqui. Então, 6x é igual a 600. Olha. Agora, o que vem a ser realmente equações, né? Equações são sentenças representadas por uma igualdade que apresentam letras representando números. Essas letras são chamadas de incógnitas. Veja bem. 3x mais 5 é igual a 12. Aqui, x ao quadrado menos 4 igual a 21. 4a ao quadrado menos a igual a 17, né? E m mais n igual a 7. Veja bem, pessoal. Cada uma dessas equações aqui, ela tem duas características principais, né? Em primeiro lugar, ela sempre tem letras. E essas letras aqui, elas estão representando um número qualquer, que aqui não pode ser um número racional qualquer, pode ser um número inteiro, pode ser um número natural, pode ser um racional decimal. E ela tem também um sinal de igualdade. Nesse caso aqui, a igualdade é igual a 12. Né? Ó, 3x mais 5 igual a 12. Então, sempre que apresentar letras e apresentar um sinal de igual, isso aqui nós vamos chamar de equação. Agora, a equação do primeiro grau, né, que ela tem uma incógnita, é uma equação mais específica, que é a que nós vamos estudar a partir de agora, né? Ela tem uma característica diferente, ó. Vamos ver primeiro quais são as incógnitas que nós temos em cada uma dessas equações aqui. Por exemplo, aqui eu tenho só a incógnita x, né?
Aqui eu tenho a incógnita x e y. Aqui eu tenho a incógnita A. E aqui também tem uma incógnita A. Mas só que, além disso, nós vamos analisar também os expoentes de cada uma dessas equações. Olha, aqui eu tenho o quê? Expoente 1, né? Tem o expoente 1. Aqui também tenho expoente 1. Aqui no A, eu tenho um expoente 2. E aqui eu tenho expoente 1. Para que uma equação seja chamada de equação de primeiro grau com incógnita, nós temos que ter essa seguinte característica. Temos que ter uma incógnita apenas, ou seja, eu só posso ter uma letra representada, e o expoente dessa letra tem que ser igual a 1. Então, para eu classificar como equação de primeiro grau com incógnita, nesse daqui, eu só posso classificar essa aqui, essa primeira, porque eu tenho a incógnita x com o expoente 1, e também essa última aqui, ó. Tem uma incógnita A com o expoente 1. As outras duas eu não posso, por quê? Primeiro, no segundo item, eu tenho x e y, ou seja, eu tenho duas incógnitas, eu só poderia ter uma. E nessa segunda aqui, nessa terceiro item, perdão, nós temos o expoente 2, e eu só poderia ter o expoente 1. Não deixa de ser a equação, mas a equação do primeiro grau com uma incógnita, que ela não é a equação do primeiro grau com uma incógnita, que é o que nós vamos tratar a partir de agora. Agora, o que nós vamos aprofundar, que vai nos interessar mais a partir desse momento, são os problemas com equações do primeiro grau, né? Porque nós vamos pegar um problema qualquer e vamos transformá-lo numa equação, transformá-lo na linguagem de matemática, né? Transformá-lo numa equação, na equação do primeiro grau. Aí, como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ler o problema, vamos analisá-lo e, em seguida, vamos escrever a equação. Tá? Você vai ver como é que fica, tá? Veja bem, para iniciar, um estacionamento cobra R$ 8,00 pela primeira hora e R$ 3,00 por cada hora adicional. Qual seria a equação correspondente a esse problema? Veja bem, nós temos dois dados aí. O primeiro dado qual é? Quanto o estacionamento cobra pela primeira hora. E essa primeira hora, ela custa R$ 8,00. Ó, e cada hora adicional, cada hora excedente, né? Pode ser chamado de excedente também. Custa R$ 3,00. Agora, como é que nós vamos transformar isso aqui numa equação? Nós temos que observar aqui que a quantidade de horas que cada pessoa passa no estacionamento, ele é diferente, né? Aqui, cada hora adicional custa R$ 3,00, mas eu não sei quantas horas o motorista deixou o carro dele lá, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, a quantidade de horas que eu vou passar lá,
a quantidade de horas excedente, eu vou ter que colocar representado por uma letra. Então, para eu saber o valor que eu vou pagar pelo estacionamento, eu tenho que fazer o quê? Tenho que colocar a taxa da primeira hora, que é R$8. Eu vou somar mais o valor de cada hora adicional, que eu não sei, que é o valor de R$3. E eu vou multiplicar pela quantidade de horas adicionais, que eu não sei quantas horas o motorista vai deixar o carro lá, então eu posso representar por uma letra. Nesse caso aqui eu vou representar pela letra H de horas, só para ficar mais fácil você observar, fixar, né? Então, qual é a equação correspondente a esse problema aqui, ó? Então, o valor do estacionamento é igual a 8 mais 3H. É o valor 8 mais 3, que é o valor de cada hora, multiplicado pela quantidade de horas excedentes. Ó, segundo exemplo aqui, nós temos a balança abaixo está em perfeito equilíbrio. Vamos representar essa situação por uma equação? Veja bem, nós temos aqui 5 retângulos, cada um representado pela letra X. Temos aqui 2 pesos de 1 kg, né? E aqui desse lado, eu tenho 12 pesos de 1 kg. Então agora eu vou representar isso por uma equação. Eu já sei que como essa balança está em equilíbrio, esse peso é igual a esse aqui. Então é só somar, né? O que está aqui e o que está aqui, representar os dois lados. Então nesse lado aqui eu tenho quanto? Ó, x, 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 x. Eu tenho o quê? 5x. Eu tenho 5x, tenho mais quanto? Eu tenho, mais 2 pesos de 1 kg, que dá 2. Do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho 12 pesos de 1 kg. Então, 5x mais 2 é igual a 12. Essa é a equação que vai representar essa situação aqui, ó. A situação dessa balança, tá bem? Agora, vamos ver algumas atividades para a gente assimilar melhor esse conteúdo, certo? Primeiro, Maria perguntou a idade do seu avô. E ele respondeu o quê? Quando Maria nasceu, ele já tinha 45 anos de idade. E que a soma das idades dos dois é igual a 62 anos. Represente essa situação por meio de uma equação. Veja bem, nós já sabemos que a idade dele para a idade dela tem uma diferença de 45 anos, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou representar a idade de Maria pela letra X e a idade do avô eu vou fazer em função da idade de Maria, né? Ó, se Maria tem uma quantidade X de anos, o avô tem quantos anos a mais do que ela? 45, ó. Então, se Maria tem a idade X, então a idade do avô vai ser X mais 45. E nós temos o que mais aí? Que a idade dos dois somada é igual a 62 anos. Então, para eu representar isso por meio de uma equação, é só eu somar a idade de Maria, que é igual a X, mais a idade do avô, que é X mais 45. E tudo isso vai ser igual a quanto? A soma das duas idades, que é igual a 62. 62 anos. Então,
a idade de Maria mais a idade do avô é igual a 62 anos. Atividade 2. A balança abaixo está em equilíbrio, né? Represente a situação por meio de uma equação do primeiro grau. Lembrando sempre que se a balança está em equilíbrio, quer dizer que esse lado aqui da balança tem peso igual a esse outro lado. Agora, mais uma vez, nós temos essas laranjas aí, que eu não sei quanto pesa cada uma. Então, sendo assim, eu vou representar todas pela letra X, tá? Então, eu tenho o que aqui? Desse lado, eu tenho 5x, mais o que? Eu tenho um peso de 100, né? E tudo isso é igual a 500 mais 200 mais 200. Agora, o que eu tenho aqui, se ele está expresso desse modo, eu posso reduzir esses aqui e somar tudo que tem do lado direito da igualdade, né? Eu tenho 500 mais 200 mais 200. Posso manter o que está aqui desse lado mesmo, ó, do jeito que está, 5x mais 100. O que tem do lado direito, eu posso somar 500 mais 200 dá 700, com mais 200, 900. Né? Então, a equação que representaria essa situação é essa aqui, ó, 5x mais 100 igual a 900. Vamos à atividade 3. Ó, em uma loja de móveis, o preço de uma cadeira plástica é igual ao quíntuplo, perdão, o preço de uma mesa plástica é igual ao quíntuplo de uma cadeira plástica. 2 mesas e 8 cadeiras custam R$540, né? Aí, letra A. Se X representar o preço de uma cadeira, qual será o preço de uma mesa plástica? Veja bem. A questão diz que o preço de uma mesa é igual ao quíntuplo do preço de uma cadeira. Se é o quíntuplo, é 5 vezes, né? Então, ó, se o preço da cadeira for X, 5 vezes X vai ser 5x. Então, o preço da mesa, perdão, o preço da cadeira é X, então o preço da mesa vai ser 5x. Aí, letra B, determine a equação correspondente ao problema, né? Está dizendo o quê? Primeiro ele disse que o preço de uma mesa é o quíntuplo do preço da cadeira, né? Então, aí nós temos o que mais aqui, ó? 2 mesas e 8 cadeiras. Se ele for comprar essas 2 mesas e for comprar essas 8 cadeiras, nós vamos usar essa representação que nós já temos aqui, né? De x para a cadeira e 5x para a mesa, para escrever a equação. Então, primeiro, o preço da cadeira é x, né? O preço da cadeira é x. Quantas cadeiras ele vai comprar? 8. Então vai ser 8x. 8x mais quanto? Mais 2 mesas. Uma mesa é quanto? 5x. Quantas mesas ele vai comprar? 2. Então, 2 vezes 5, 10. Vai ser 10x. E tudo isso vai dar igual a R$540. Essa aqui é a expressão que representa
o preço dessas 2 mesas e das 8 cadeiras, viu? Atividade 4. Em um jogo de handball, foram marcados 48 gols. A equipe vencedora marcou 14 gols a mais do que a equipe derrotada. Expresse essa situação por meio de uma equação. Veja bem, a equipe que venceu, vou botar aqui a vencedora, né? O vencedor e o derrotado, né? A diferença de gols entre eles foi de 14 gols. Aí, como é que a gente pode fazer isso aqui? Se você colocar o vencedor como X, o derrotado marcou 14 gols a menos, né? Então vai ser X menos 14. Se você colocar o derrotado como X, o vencedor marcou 14 gols a mais. Então vai ser X, o vencedor vai ser X mais 14. Aí a pergunta, você vai colocar qual? Você escolhe. Então, se eu colocar aqui como X sendo o vencedor, o derrotado vai ser, ele marcou 14 gols a menos, então vai ser X menos 14. Aí diz também que a quantidade de gols que foram marcados foi de 48, né? Então vai ser X somado com X menos 14, dá um total de 48 gols. Não estranhe não, porque jogo de handball geralmente tem muito gol mesmo, né? E nós temos aqui, ó, atividade 5, Roberto recebeu um prêmio de 22 mil e distribuiu entre seus 3 filhos. Ó, Bruno recebeu 2 mil reais a mais do que Antônio e recebeu 3 mil a menos do que Carlos, né? Expresse essa situação por meio de uma expressão. Veja bem, pessoal. Pelo que nós vemos aqui, ó, o Bruno recebeu menos do que o Antônio e o Antônio recebeu menos do que o Bruno. O que significa que o Antônio recebeu menos do que todo mundo, né? Então eu vou representar aqui o Antônio. O Antônio vai ser o A. O Bruno, vou botar só a letra B para ficar mais fácil de escrever e representar. E o Carlos vai ser a letra C. Veja bem. Nesse caso aqui, eu vou colocar o que recebeu menos primeiro, tá? Então, ó, o Antônio ele recebeu menos do que todo mundo. Então, o Antônio vai ser o nosso X, tá? Veja bem. Ó, o Bruno recebeu 2 mil a mais do que o Antônio. Então, quer dizer que o valor que o Antônio recebeu vai ser X mais 2 mil. E por último tem o Carlos. Ó, o Antônio recebeu 3 mil a menos do que o Carlos. O que quer dizer? Que o Carlos recebeu o mesmo valor que o Bruno recebeu e mais os 3 mil que ele recebeu depois, né? Então vai ser X mais 2 mil mais 3 mil. Isso aqui eu posso expressar como X mais 5 mil. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou expressar isso tudo através de uma soma, né? Sabendo que o valor que o Antônio recebeu foi X, mais o valor que o Bruno recebeu foi X mais 2 mil, mais o valor que Carlos recebeu, que foi X mais 5 mil. E tudo isso vai ser igual a 22 mil reais. Ó, pessoal, veja bem. Essa parte que nós vimos hoje, que nós estamos aprendendo apenas a montar as equações,
ela vai ser muito necessária quando nós formos resolver esses problemas, né? Porque inicialmente nós estamos aprendendo apenas a montar, né? Mas logo nós vamos ver também outros problemas que vai ser necessário você resolvê-los. E a aula de hoje nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo e vamos ver também algumas outros tópicos interessantes, né? Até a próxima aula, pessoal, e até mais.